Graça e paz, amados irmãos. Eu sou Maria do Socorro Viana, da Primeira Igreja Batista de Santa Filomena, Pernambuco, que é liderada pela missionária Dilma Siqueira e tem como pastor o senhor José Antônio dos Santos, da Primeira Igreja Batista de Trindade. Estou aqui usando este meio de comunicação para falar um pouquinho de dois personagens bíblicos muito conhecidos nossos, que é Jesus e Nicodemos. Mas antes disso, eu peço que você que está aí em sua casa, pegue a sua Bíblia e mantenha ela aberta em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versos de 1 a 11. Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá. João, capítulo 3, de 1 a 11, diz assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Israel, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Amém? Meus queridos e minhas queridas, essa é uma história bem conhecida de todos, e eu creio que todos vocês que estão me ouvindo neste momento já leram ou já ouviram falar de Nicodemos. A palavra Nicodemos, ela significa homem do povo, né? Ou seja, homem vitorioso sobre o povo. Isso quer dizer que essa expressão representava alguém que tinha uma vida bem-sucedida socialmente falando. Como nós vimos na leitura, Nicodemos era um dos principais judeus. Veja aí na sua Bíblia, em João 3:1, onde diz que ele era um dos que estavam entre os fariseus, um dos principais judeus. Nós sabemos que os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos daquela época e que eles se dedicavam a obedecer às leis. Os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu, e Nicodemos era um desses fariseus e pertencia aos principais do judaísmo. Ele tinha autoridade na função que ele exercia. Ele era um membro do Sinédrio. Certamente ele era um dos doutores da lei. Ele era um religioso muito dedicado à leitura das Escrituras. Era um homem culto, era um homem letrado. É tanto que Jesus chamou ele de mestre em Israel. No verso 10, Jesus diz: tu és mestre em Israel? Então o homem, ele era uma pessoa muito importante para a sociedade da época. Mas aconteceu que este homem tão sábio, tão intelectual, tão vitorioso, ouviu falar de alguém que, apesar de não ser considerado pelo povo da época de tão sábio, de tão intelectual, ao ouvir falar desse alguém,
Nicodemos sentiu no seu coração o grande desejo, a grande necessidade de ir falar com esse homem. Nicodemos deve ter pensado: eu sou tão rico, né? Eu tenho cargos importantes, eu sou muito sábio, eu tenho um certo poder sobre esse povo, mas esse Jesus que estão falando dele por aí, parece que ele tem mais poder do que eu, né? Eu acho que Nicodemos deve ter pensado assim: eu vou lá ter uma conversa com esse homem. E aí Nicodemos foi, né? E ele pensava assim: esse homem deve vir da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se não estiver com Deus. E aí lá se vai Nicodemos ao encontro de Jesus. Nicodemos vai um dia pela noite, né? Mas será por que Nicodemos foi à noite? Acredita-se que ele foi à noite para ele não ser visto pelo povo. Certamente Nicodemos teve medo de que sua conversa com Jesus, Nicodemos teve medo de que seu encontro com Jesus o colocasse em risco diante de seus nobres colegas fariseus. A inimizade entre eles, ou seja, a inimizade entre os fariseus e Jesus, crescia a cada dia. A cada dia os fariseus odiavam mais a Jesus. Mas Nicodemos, ao invés de odiá-lo, sentiu no seu coração o ardente desejo de conhecer Jesus mais de perto. Eu creio que você que está me ouvindo agora nesse momento, deve já ter acontecido com você também. Em algum determinado momento da sua vida, você deve ter tido a curiosidade de ver ou de falar com Jesus. Você deve ter sentido o desejo, você deve ter sentido a vontade de conhecer Jesus mais de perto. Mas às vezes, quem sabe até agora você não conheceu, talvez por algum motivo, não sei, você tenha sentido vergonha, tenha sentido medo de ser zombado pelos seus amigos, medo de ser motivo de gracejo pelos seus amigos. E foi isso que aconteceu com Nicodemos. Ele espera o cair da noite para ir a esse encontro, para que ninguém veja ele indo se encontrar com Jesus. E o interessante é que não era só Nicodemos entre os fariseus que pensavam assim. Certamente tinha alguns colegas de Nicodemos que também pensavam igual a ele. Talvez, quando se juntassem para conversar, Nicodemos e seus colegas, né, eles ficassem discutindo entre eles e com certeza tinha os que acreditavam e tinha os que não acreditavam. Mas com certeza tinha alguns que tinham o mesmo pensamento de Nicodemos. Mas como é que a gente sabe disso? Se você observar aí na sua Bíblia, no texto que nós lemos, o versículo 2, você vê Nicodemos dizendo: Rabi, sabemos que és mestre em Israel, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, veja que a palavra sabemos, ela está no plural. Se fosse só ele, o Nicodemos, ele dizia: eu sei que és mestre vindo da parte de Deus. Mas ele disse: sabemos, né? Ele falou no plural. Então, outros também sentiam e sabiam, mas só Nicodemos teve a coragem de ir. Alguns, a minoria, acreditavam, mas a grande maioria não acreditava. E Nicodemos temia ser flagrado com Jesus. Talvez Nicodemos temia ser mal entendido pelos seus colegas, mas a vontade de conhecer a verdade foi mais forte e ele foi à noite. Ele foi à noite, mas ele foi. Ele foi tirar suas dúvidas. Ele teve a coragem de ir. E nós, meus irmãos, o que nós estamos fazendo?
que nós estamos fazendo a respeito do nosso encontro com o Mestre? Será que estamos ainda nos encontrando com Jesus às escondidas? Porque nossos amigos, nossos chefes, sei lá, não venham a zombar de nós? Nicodemos, apesar de sentir o desejo de ir ao encontro de Jesus, ele entendia apenas com o seu intelecto. Ele seguia uma lógica que ele pensava que ele tinha domínio. Era uma lógica acompanhada de causa e efeito. O grande volume de milagres e sinais que Jesus realizava só podia ter intervenção divina, pensava Nicodemos. Isso a respeito dos milagres, né, das obras realizadas. Ele dizia, essas obras são manifestações, né, divinas, só pode vir de Deus. Nicodemos expressa seu pensamento a Jesus. Ele conversa com Jesus. A grande lição que nós podemos tirar nesses versículos é que nós também devemos expressarmos os nossos pensamentos a Jesus. Devemos conversarmos com Jesus, devemos tirar nossas dúvidas com o Mestre Jesus. Não podemos ficar achando que porque sabemos de alguma coisa, nós já sabemos tudo. Sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a aprender mais com Jesus. Quando Nicodemos fala da sua dúvida, Jesus, com muito amor, esclarece a Nicodemos o que ele precisava saber. E mesmo assim é conosco também. Jesus está disposto a nos esclarecer qualquer assunto. Jesus, vendo que o pensamento de Nicodemos era incompleto a respeito do reino de Deus, Jesus, vendo que o pensamento de Nicodemos a respeito do reino de Deus era apenas um pensamento de causa e efeito, um pensamento intelectual, Jesus inicia suas palavras na tentativa de elevar os pensamentos de Nicodemos a um nível espiritual. E Jesus começa mostrando a Nicodemos a necessidade da interiorização do Evangelho. Jesus mostra a Nicodemos a necessidade da confiança que nós devemos ter em Deus. A necessidade de nascer de novo. Jesus fala de um Deus que não era apenas para ser acreditado por seus milagres. Jesus se referia a um Deus que transforma o ser humano para que o reino de Deus se manifeste. E Nicodemos ficou tão interessado no assunto que perguntou 2 vezes. Uma vez no versículo 4 e outra vez no versículo 9. Ele faz praticamente a mesma pergunta nesses versículos. No verso 3 ele diz, como pode ser um homem já velho nascer de novo? E no verso 9 ele diz, como pode ser isto? Era muito difícil para um judeu fariseu o sentido espiritual das palavras de Jesus. Como eles eram filhos do patriarca Abraão, eles achavam que eles já eram aperfeiçoados só porque eles obedeciam às leis. Eles tinham um grande zelo pela lei de Moisés e por conta disso eles acreditavam que já eram puros espiritualmente. Mas Jesus diz, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Obedecer à lei é muito bom, é nossa obrigação, meus irmãos. É nossa obrigação obedecer às leis, é nossa obrigação respeitar as leis.
embora tenha alguns sujeitos ou sujeitas por aí que não respeitam, né, as leis, mas obedecer às leis não salva ninguém, que fique isso bem claro. O que salva é nascer da água e do Espírito. Amém? Nicodemos não conseguia ver que o reino de Deus não vinha de fora do corpo, mas o reino de Deus era algo interior. O reino de Deus é algo que deve estar no nosso coração em primeiro lugar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma necessidade de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus estava falando do batismo de João, né? Jesus estava falando desse batismo com água, mas que não era apenas o batismo com água. Tinha que nascer espiritualmente. O batismo não era algo desconhecido por aqueles fariseus, pois os cidadãos de outras nações que se convertiam ao judaísmo eram batizados. Mas Nicodemos achava que os fariseus não tinham necessidade nenhuma de participar desse ato. Aliás, eles achavam que não tinham necessidade de participar desse ato simbólico que representa o nascer de novo. E é bem interessante porque lá em Gênesis, no capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tem versão que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde o início, desde a criação de tudo, o Espírito de Deus já estava sobre as águas. E agora, novamente, a água simboliza pelo batismo a recriação do ser. É necessário nascer de novo. É necessário se refazer de novo. Sem Deus, nós estamos como a terra lá no início. Nós estamos de forma vazia. Sem Deus, nós estamos sem forma e vazios. A terra estava sem a forma, né? E Deus criou a terra. Ele disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que era bom, e separou as trevas da luz. Veja bem, houve separação das trevas da luz. Das trevas e da luz. Por isso que se diz, né, que treva não combina com luz. Assim também é conosco, meus irmãos. Assim é com o novo nascimento. É preciso nós nos entregarmos humildemente nas mãos de Deus, reconhecendo que estamos sem forma e que nós estamos vazios, e deixar que Deus nos molde segundo a sua forma divina, recebendo um novo nascimento e sendo moldados com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir, deixando de lado o nosso conceito e o nosso preconceito humano, abandonando o mundo e os desejos carnais, separando, né? Ser santo, ser santo quer dizer ser separado. Deus separou as trevas das luzes, desde lá do início, né? Porque isso quer dizer que treva não combina com luz, então não combina a gente ficar em cima do muro, como diz lá em Apocalipse 3:20, que por você, Apocalipse 3:20 não, é em Apocalipse, eu não estou recordando agora, meus irmãos, se é o 20, perdoem-me, que por a gente ficar em cima do muro, por a gente ser
não ser quente nem frio, ser morno, Deus fica a ponto de vomitar a gente da boca dele. Então, que a gente possa ser santo, ser separado. Amém? Quem é nascido da carne é carne. Devemos deixar os prazeres do mundo e nos entregarmos a Jesus para sermos recriados e separados das trevas. Nicodemos estava sem entender aquela conversa, porque ele achava que Jesus estava falando de um nascimento físico. Pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Mas mesmo que isso viesse a acontecer, sem o novo nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais e nem entrar no reino do céu. Porque a Bíblia diz também que no reino do céu só entra lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Mas aqui Jesus estava falando do reino que transforma o ser humano para as boas obras. Jesus estava falando do reino que transforma a pessoa para que ela seja uma nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não quer que nós vivamos um evangelho de causas e efeitos, como Nicodemos. Nós precisamos reconhecer que há algo especial em Jesus. Mas não é pelo volume de milagres, não é pelo volume das obras. Nicodemos tinha dificuldade de entender porque ele estava acostumado com rituais externos da lei. E Jesus mostra a Nicodemos que é necessário confiar em Deus, ao invés de ter apenas um Deus acreditado pelas obras e pelos milagres. É preciso também confiar em Deus. E aí Jesus continua, né? O vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Esse é o versículo 8. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando Jesus diz que não sabes, em relação ao vento, né? Não sabes para onde vai, nem para onde vem. Esse não sabe indica a necessidade de que Nicodemos tinha necessidade nos termos de confiar, nos termos de aceitar, de acreditar em Deus. Mesmo sem saber ou compreender o propósito de Deus, assim, mas deveria aceitar, acreditar de imediato. É o que nós devemos fazer. É o primeiro passo, é aceitar e confiar. E depois as coisas vão acontecendo naturalmente. Assim como o vento sopra naturalmente, onde ele quer, assim como o vento faz barulho e nós não sabemos de onde ele vem, essa voz do vento, assim também é com aquele que é nascido da água e do Espírito. Naturalmente ele vai, naturalmente ele prega, naturalmente ele vive a palavra e naturalmente ele pratica a palavra. Às vezes nem sabe, né, para onde vai, mas o Espírito sopra e ele vai. Se ele ouvir a voz do Espírito, ele vai. Porque diz no texto que nós acabamos de ler, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus quer que o nosso eu seja desconstruído e reconstruído pelo Espírito Santo de Deus. E nasça de novo, um novo ser, e que este novo ser ande segundo a vontade do Pai.
Nos dias atuais, muitos têm se enganado a respeito de Deus. Muitos têm praticado uma religião exagerada. Muitos têm pregado, têm sido presa do dogmatismo, né? Têm sido presas de liturgias, de teologias, e muitos esquecem que o verdadeiro evangelho não vem de aparência exterior. Como Nicodemos, muitos acham ser detentores do saber a respeito do reino de Deus, mas Jesus avisa que a nossa vida deve estar constantemente sendo modificada por meio do novo nascimento. A Bíblia não diz se Nicodemos se converteu ou não. Nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia não diz. O que a Bíblia afirma é que em outra ocasião, quando em uma reunião com o Sinédrio, os chefes dos fariseus e os sacerdotes, quando eles queriam prender Jesus, o assunto dessa reunião era Jesus. Os fariseus já não suportavam mais os ensinamentos e milagres de Jesus. Aí eles foram para prender Jesus. Mas Jesus falava tão bem, Jesus falava tanto a verdade, que eles não tiveram nem coragem de pôr as mãos em Jesus. Você pode conferir isso lá no mesmo Evangelho de João, esse livro que nós lemos, no capítulo 7, no versículo 44. Quando ele diz assim: alguns entre eles quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E aí os guardas voltaram para essa reunião com os principais sacerdotes e fariseus. E aí eles, achando que iam, né, os que estavam esperando, achando que eles iam entrar com Jesus preso, os homens entram de mãos vazias. E aí os fariseus dizem: oxente, cadê o homem? Vocês saíram daqui com a ordem de prisão e voltam assim, sem nada? Como vocês vão explicar isso? Isso é lá no capítulo 7, no verso 46 desse mesmo Evangelho de João. E aí foi que os fariseus ficaram zangados, né? Será que vocês também foram enganados? Será que até vocês já estão acreditando nesse homem? Será que vocês não sabem que a nossa lei funciona e funciona de verdade mesmo, que é rígida? Não sabe que a lei é maldita? Vocês bem sabem que a nossa lei ela é muito cruel. Se um de vocês for pego aí, com esse Jesus aí por algum lugar, vocês irão pagar por isso e vocês irão sofrer nas mãos das leis, que é muito cruel. Isso está lá em João 7, de 47 a 49, vocês podem estar confirmando aí na Bíblia de vocês. Mas aí no meio dessa confusão, alguém se levanta no meio dessa confusão toda para defender Jesus. E esse alguém foi Nicodemos. Nicodemos levantou e disse: acaso a nossa lei julga o homem sem antes ouvi-lo e saber o que ele fez? Isso é no capítulo 7 de João, de 50 a 51. Quando Nicodemos entra em defesa de Jesus, aí ele já se volta contra Nicodemos. No versículo do capítulo 7, versículos 52 a 53. Então, a Bíblia não diz se Nicodemos se converteu, a Bíblia não diz se ele se tornou um crente em Jesus Cristo, porque a Bíblia não revela esses detalhes, e já diz o pensador: onde a Bíblia se cala, eu não devo falar. Então, mas o que se percebe é que Nicodemos, mais uma vez, demonstra interesse em ouvir o mestre. A lei não pode condenar sem ouvir primeiro. Foi o que Nicodemos falou. A lei não pode condenar sem ouvir primeiro. Ele queria ouvir Jesus mais uma vez.
Nicodemos vinha acompanhando os feitos de Jesus, mesmo que fosse em silêncio, né? Mesmo que fosse às caladas da noite, mas ele vinha observando sobretudo o que Jesus fazia. Ele vinha observando o que Jesus andava fazendo por aquela região. É tanto que quando ele chegou até Jesus, em João 3:2, ele diz: sabemos que ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Ele vivia observando Jesus. Os colegas fariseus disseram, eles, como diz o ditado popular aqui no Nordeste, né? Jogaram uma verde para colher uma madura. Por acaso você creu nele? Alguma autoridade ou algum dos fariseus? Tu também é da Galileia? Se fosse hoje, eles diriam, seu traíra, essa, né? Como se diz por aqui, trair, estava com trairagem. O certo, minha gente, é que Nicodemos teve muita coragem. Não era fácil defender Jesus ali naquele meio. E a pergunta que fica nessa noite, nessa hora, para quem está ouvindo, é a seguinte: eu tenho defendido Jesus? Eu tenho saído em defesa de Jesus quando estão lhe acusando? Né? Quando acusam Jesus aí de alguma coisa? Porque ali eles acusavam Jesus de tudo, né? E nós, o que nós estamos fazendo? Então, nós vimos, primeiro, que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque não era fácil para ele. Depois vimos Nicodemos defendendo Jesus no sinédrio. E pela terceira e última vez, Nicodemos aparece mais uma vez na Bíblia, desta vez no sepultamento de Jesus. Ele com José de Arimateia foram pedir a Pilatos o corpo de Jesus para sepultarem. E Nicodemos levou cerca de 100 libras, né, e um composto de óleos para colocar no corpo de Jesus. Eram aquelas especiarias. Mais uma vez Nicodemos aparecendo em defesa de Jesus. E dessa vez não foi mais escondido. Tinha as mulheres que estavam lá, né, que foram até Pilatos, tinha os guardas. Então não pode ter sido mais escondido desta vez. Mas com certeza esse foi um ato de consideração muito grande que Nicodemos teve por Jesus. Ele pediu o corpo, né? Pediu o corpo de um condenado para sepultar. Não era fácil, não foi fácil. Assim como não é fácil para nós hoje também, meus irmãos. Hoje nós enfrentamos muitas adversidades quando decidimos ir ao encontro de Jesus. As barreiras são muitas. Aparecem pessoas para nos criticar, para nos chamar o crentinho, agora só é de Bíblia, só é de não sei o quê. Aparecem muitas coisas nos nossos caminhos quando nós resolvemos ir ao encontro de Jesus para defendê-lo como nosso Rei, para defendê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Mas nós devemos ir em frente. Como Nicodemos, nós devemos ter a humildade de quando não entendermos algo e em busca de conhecimento, não para nos gloriarmos, não para acharmos que nós já sabemos tudo. Porque quando temos conhecimento, é fácil. Quando a gente começa a conhecer alguma coisa, é fácil a gente cair no erro de pensar que nós já sabemos tudo. O filósofo, né, Aristóteles dizia que só sei que nada sei, né? Ele era um dos homens mais sábios, mas ele se considerava que não sabia de nada. Então nós temos que ter humildade para reconhecer, ter humildade para que saibamos de alguma coisa, ainda que
temos, porque nós sabemos que mesmo que a gente saiba de alguma coisa, a gente tem ainda muito que aprender. Mesmo que a nossa caminhada se inicie tímida, né, por causa das amizades, por causa de alguma coisa, mesmo que a nossa caminhada se inicie à noite, às escondidas, no nosso quarto, nós devemos ter coragem. Nicodemos teve coragem, mas nós devemos ter mais coragem ainda. Devemos ter mais coragem do que Nicodemos para assumir nossa decisão ao lado de Jesus. Nicodemos teve a coragem de defender Jesus, mas ele não assumiu como seguidor de Jesus. Nós precisamos ter coragem, ter mais coragem do que Nicodemos para assumir a nossa fé em Jesus. Talvez Nicodemos, ao ir pedir o corpo de Jesus para sepultar, talvez quando Nicodemos foi levar especiarias caras para o corpo de Jesus, talvez ele tenha sentido tristeza. Não por ter ali um corpo sem vida, mas por não ter aproveitado mais as oportunidades antes de Jesus morrer. Então, que nós possamos estar aproveitando as oportunidades. Não deixe para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Aceite Jesus hoje. Tenha um encontro com Jesus hoje. Tem um hino do cantor cristão que diz: meu irmão, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, meus irmãos, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, procure logo faça com que esse encontro aconteça o mais rápido possível. Amém? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês que teve a paciência de ficar me ouvindo até agora. Amém? E procure encontrar-se com Jesus.